O vidro fumê da SUV preta ainda refletia a luz dourada do fim da tarde, quando a porta traseira se abriu com o som seco de um clique automático. Uma mulher de salto alto, vestido sob medida e uma pasta Hermès sob o braço, deslizou para dentro com a pressa elegante de quem está acostumada a ter o mundo se curvando à sua agenda. O motorista, um homem de meia idade de olhos cansados, murmurou um "Boa tarde, doutora", mas ela nem respondeu. Estava ao telefone, voz firme, controladora, dando instruções a um executivo do outro lado da linha sobre um corte de pessoal iminente. Demita todos os que custam mais do que entregam, sem exceção. A emoção não cabe nos negócios, disse ela, cada sílaba cortante como uma lâmina de vidro. Seu nome era Lígia Soares, e nos bastidores do mercado financeiro ela era chamada de a Pantera do Itaim, por seu estilo letal e sua frieza cirúrgica nas decisões. Filha única de um banqueiro falido, ela se reconstruíra com ódio, planilhas e disciplina militar. Agora presidia uma das maiores holdings do país, com ações que faziam a B3 estremecer quando ela tossia. O carro mal tinha arrancado, quando subitamente uma voz infantil ecoou pelo banco traseiro, inesperada, aguda e cortante. "Cala a boca, moça." O silêncio que se seguiu foi tão abrupto que se ouviu até o estalo de uma gota de suor escorrendo da nuca do motorista. Lígia congelou, ainda com o celular colado à orelha, mas agora mudo. A cabeça virou-se lentamente como se sua espinha estivesse se reconfigurando para um confronto. Seus olhos, acostumados a intimidar tubarões de terno, depararam-se com o que julgou ser uma alucinação. Sentado ao seu lado, de cinto afivelado e expressão indignada, havia um menino negro de no máximo 7 anos, com os olhos arregalados e o queixo tremendo levemente, mas firme como quem sabia que estava no seu direito. Lígia piscou confusa. Olhou para o motorista através do espelho retrovisor interno, mas ele não disse nada. Continuava dirigindo, tenso, mãos firmes no volante. "O que é isso? Quem é esse garoto? Que brincadeira é essa?" disparou ela, o tom já carregado de ameaça. O menino não respondeu. Apenas virou o rosto para a janela, com o maxilar apertado, como quem se recusa a explicar o óbvio para quem nunca teve de pedir licença para existir. Foram necessários quase 2 minutos de tensão muda, até que o motorista arriscasse uma resposta. "É o meu filho, dona Lígia. A escola ligou dizendo que a mãe dele passou mal e eu não tinha com quem deixar." A CEO bufou, incrédula. "E você achou razoável colocar uma criança no meu carro executivo sem minha permissão? Você tem ideia do risco, do absurdo?" Mas antes que pudesse continuar, o menino virou-se novamente e, com a voz firme de quem carrega gerações de silenciados na garganta, repetiu: "Ela estava mandando um monte de gente embora. Meu pai podia ser um deles. Cala a boca." Aquela frase, dita com a brutalidade desarmada da infância, atingiu Lígia com uma força que nem mesmo as palavras mais afiadas de seus adversários de conselho haviam conseguido. Ela sentiu algo estranho, como uma trinca sutil na fachada de mármore que havia erguido ao redor de si. Durante alguns segundos ela não respondeu. Apenas observou o menino, agora com os olhos cheios de lágrimas que se recusavam a cair. Seu uniforme da escola pública estava amassado, a mochila encardida no chão do carro. Não havia arrogância nele, apenas uma dor ancestral que vazava em forma de rebeldia. O trânsito na marginal estava engarrafado e o ar-condicionado soprava um frio que contrastava com o calor crescente no peito de Lígia. Aquela criança não deveria estar ali, não naquele carro, não naquele universo onde cifras valem mais do que nomes. E, no entanto, ali estava ele. Um menino negro, franzino, ousando levantar a voz para uma mulher que CEOs, juízes e políticos temiam. Era como se algo tivesse sido rompido, uma barreira invisível entre o mundo dos intocáveis e o mundo dos esquecidos. Lígia tentou retomar o controle. "Garoto, você não entende do que está falando. Eu trabalho duro para manter essa empresa funcionando. Cada corte é calculado, não é pessoal." Mas o menino, sem nem olhar para ela, respondeu baixo: "É sempre pessoal quando é com a nossa família." Aquilo ecoou, como uma frase dita por alguém muito mais velho do que ele, como se falassem por sua boca os fantasmas de pais que foram dispensados sem aviso, mães que voltaram para casa de olhos baixos,
crianças que aprenderam cedo a não fazer barulho para não dar motivo. O celular de Lígia apitou com uma notificação, uma mensagem do RH sobre a lista final dos demitidos. Entre os nomes estava o de Francisco Alves, motorista da Presidência, 11 anos de serviço, ficha limpa. Justificativa: otimização de custos e renovação do quadro. Lígia olhou para o retrovisor. Francisco, o homem que a esperava em silêncio mesmo sob chuva, que conhecia seu itinerário de cor, que nunca errou uma curva. Ela se deu conta de que nem sabia o nome do filho dele até aquele momento. Não sabia se ele gostava de futebol, de desenho, se tinha irmãos, se já perdera alguém. Para ela, Francisco era parte da engrenagem. Um volante que gira e obedece. O menino puxou a mochila, colocou-a no colo e sussurrou: "A gente não é invisível. Só fingem que a gente é." Aquilo foi demais. Lígia fechou os olhos e respirou fundo, como quem segura o choro no fundo do peito. Lembrou-se, sem querer, de sua própria infância, de quando o pai faliu e os carros de luxo sumiram, e ela teve que ouvir a mãe chorando no banheiro por não saber como pagar a escola. Da primeira vez que levou um tapa por responder a uma professora. De como decidiu que nunca mais dependeria de ninguém. E de como, nessa escalada para o topo, aprendera a silenciar tudo que soasse como fraqueza, inclusive a empatia. Agora, uma criança acabara de perfurar aquele escudo com uma única frase. O carro seguia lentamente pelo corredor da Marginal Pinheiros, como se o trânsito também percebesse que algo ali dentro havia mudado de curso. O sol se escondia atrás dos prédios altos, projetando sombras compridas sobre a cidade, enquanto dentro do veículo o silêncio se tornava espesso, quase vivo, como se cada pensamento reverberasse entre os vidros fechados e os bancos de couro bege. Lígia ajeitou o colar de pérolas no pescoço como um gesto automático de quem tenta se manter composta, mas as mãos tremiam levemente. Aquela criança ao seu lado, franzina, de joelhos arranhados e expressão determinada, havia atravessado todas as suas defesas, e ela não sabia por quê, ou talvez soubesse, mas ainda se recusasse a admitir. Francisco não ousava dizer uma palavra. Sabia que já tinha ultrapassado todos os limites ao trazer o filho para o ambiente sagrado da elite corporativa, mas naquele dia não havia outra escolha. A mãe do menino, que lavava roupas em uma casa no Morumbi, teve uma crise de pressão e foi levada para o hospital. O celular tocou no meio do expediente e em 10 minutos ele estava na porta da escola, rezando para que Lígia não notasse sua ausência. E agora estava ali entre o medo do desemprego e a vergonha de ter exposto o filho a um mundo que não o acolhia, tentando parecer invisível. Mas o menino quebrara o pacto do silêncio. E de alguma forma dera voz a uma multidão que Lígia passava por cima todos os dias sem olhar. Ela tentou racionalizar. Não podia permitir que a emoção nublasse sua objetividade, sua marca registrada. Quantas decisões frias já tomara em nome da eficiência? Quantos lares afetados? Quantas lágrimas ignoradas porque não constavam na planilha? Mas agora, ali dentro, não havia número. Só um menino. Um menino negro que ousou dizer "cala a boca" para a mulher mais temida da holding. E ela não conseguiu revidar, porque pela primeira vez sentiu que talvez precisasse mesmo se calar. Talvez fosse hora de ouvir. Lígia inspirou profundamente e olhou para o garoto. Ele fitava a cidade pela janela, olhos grandes, atentos, como se buscasse um lugar onde coubesse. "Qual é o seu nome?" ela perguntou, a voz mais baixa do que de costume, quase humana. Ele demorou a responder, como se ponderasse se valia a pena confiar. "Mateus", disse por fim. "Mateus Alves." Ela assentiu lentamente. "Bonito o seu nome." Ele não reagiu, mas seus ombros relaxaram um pouco, como se aquela pequena validação tivesse suavizado uma dor antiga. Eles atravessaram a ponte Eusébio Matoso em silêncio. Do outro lado, a cidade exibia sua dualidade grotesca. Os arranha-céus de vidro e aço à esquerda, os barracos improvisados do outro lado do rio, com telhas enferrujadas e roupas penduradas em varais improvisados. Lígia desviou os olhos, mas Mateus olhou fixamente para aquela cena, como quem enxerga os limites do seu mundo. "Ali mora meu primo", disse, quase num sussurro. Ele queria ser desenhista, mas falaram que isso não dá futuro.
Lígia não soube o que responder, porque de fato, para gente como eles, quase nada dava futuro. A lembrança do pai voltava à mente dela como um espectro. A falência, os jantares silenciosos, o dia em que ele saiu com um terno velho dizendo que voltaria com um contrato e nunca mais voltou. Depois veio o vazio, a fome, a humilhação, a raiva. E foi essa raiva que ela transformou em combustível. Jurou que dominaria o mundo que os havia devorado, mas no caminho foi matando dentro de si tudo que fosse frágil, tudo que cheirasse a dor. E agora, anos depois, era um garotinho de calça manchada e chinelo torto que a fazia encarar seu reflexo despido. O celular vibrou novamente. Uma mensagem do diretor financeiro. Conselho aprovou sua proposta. Todos os cortes serão efetivados até sexta. Ela fechou os olhos e respirou devagar. Quando os abriu, olhou novamente para Mateus. Você gosta de quê? Perguntou como quem tenta resgatar uma conversa que nunca existiu. Ele hesitou. De cantar, disse por fim. Minha mãe diz que minha voz parece com a do pai dela, que cantava no coral da igreja. Mas eu só canto quando ela tá triste. Pra ver se passa. Aquilo a atingiu como uma facada doce, uma ternura que ela já nem reconhecia. E o que você canta pra ela? Arriscou. Ele coçou a cabeça, sem jeito. Tem uma que ela gosta, que fala que Deus não dorme, que ele vê tudo, mesmo quando ninguém vê a gente. O silêncio voltou, dessa vez denso como uma bruma. Lígia recostou-se no banco, olhou para o teto do carro e sentiu que alguma coisa desabava lentamente dentro dela. Não era uma crise, era um chamado. A SUV entrou no túnel sob a Rebouças, onde o mundo lá fora desaparece por alguns segundos e o som do motor parece mais alto do que deveria. E foi nesse breu artificial que Mateus, sem aviso, começou a cantar. A voz era tímida, mas afinada, carregada de uma fé silenciosa que não pedia permissão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, não desista. Não pare de crer. Os planos de Deus são maiores. A letra simples, gospel, dessas que muita gente zombaria, soou como uma profecia naquele espaço selado. Francisco mordeu o lábio para conter a emoção. Lígia apertou os olhos com força, tentando impedir que a represa rompesse. Quando saíram do túnel, a cidade estava banhada por uma luz laranja que dourava os prédios e fazia os vidros parecerem chamas. Era o fim do dia, mas algo dentro dela parecia ter apenas começado. Lígia pegou o celular, abriu a mensagem com a lista de cortes e digitou rapidamente. Suspender demissões, agendar reunião emergencial com o conselho, rever critérios de desligamento. Enviou antes que a coragem fugisse. Mateus parou de cantar e voltou a olhar para a cidade. Não disse mais nada, mas no fundo ele sabia. Sabia que algo mudara, não só naquela mulher, mas em tudo ao redor. E Lígia, pela primeira vez, teve vontade de descer do carro antes do destino final. Quis conhecer a escola dele, a mãe, a casa com cheiro de café e sabão. Quis sair do alto da torre onde morava e andar descalça por onde o chão doía. Mas não disse nada. Apenas estendeu a mão, hesitante. Foi bom te conhecer, Mateus. Ele olhou para ela, avaliando. Então, com a inocência de quem ainda acredita, apertou sua mão com firmeza. Deus te abençoe, moça. A SUV estacionou suavemente na entrada da sede da holding, um prédio de 12 andares de fachada espelhada que refletia a cidade como se quisesse ignorar tudo que estivesse fora de seus próprios limites. Funcionários uniformizados vinham e iam pelas portas giratórias, cada um com sua pasta, seu crachá e seus medos guardados no fundo da pasta. Lígia permaneceu sentada por alguns segundos, ainda com a mão repousando sobre o colo, onde minutos antes estivera a pequena mão de Mateus. Era como se o calor daquela pele miúda tivesse deixado uma marca invisível, uma espécie de selo não de autoridade, mas de consciência. Ela virou-se para ele uma última vez. O menino já estava com a mochila nas costas, os pés balançando levemente no assoalho do carro, como fazem as crianças que não sabem bem onde é o lugar delas, mas estão dispostas a ocupar qualquer fresta que lhes permitam existir. Vai ficar tudo bem com sua mãe? Perguntou ela num tom que quase soava como o de uma tia distante. Francisco respondeu do banco da frente. A ambulância levou ela para o Hospital das Clínicas. Dizem que foi só uma queda de pressão.
Tô rezando para não ser nada mais. Lígia assentiu quase em silêncio. Se precisar, tenho contato com alguns médicos de lá. Me avise. Francisco arregalou os olhos por um breve instante, mas não disse nada. Não sabia se podia confiar naquela súbita humanidade. Se era real ou apenas uma tentativa de se redimir por dentro, sem mudar nada por fora. Mas o que viu no olhar dela naquele momento não foi piedade. Foi uma rachadura. E a rachadura, ele sabia, era o começo de qualquer milagre. Mateus, sem entender direito o que estava em jogo, sorriu com simplicidade. Meu pai disse que você é muito brava, mas você parece triste. A frase caiu como uma pedrada num vitral. Lígia engoliu em seco. Virou o rosto, mas não rebateu, porque ele estava certo. Estava triste. Estava exausta de guerrear com tudo e com todos, inclusive com si mesma, sempre ganhando, mas com uma solidão que nenhum bônus anual podia comprar. Ela finalmente desceu do carro. O salto fino tocou o chão com um estalo que sempre impunha presença, mas naquele dia soou vazio, como se o chão tivesse perdido o costume. Os seguranças se ajeitaram ao vê-la, os recepcionistas acenaram, os elevadores se abriram como se adivinhassem sua chegada. Mas ela parou na porta giratória e virou-se de novo. O menino agora acenava de dentro do carro com a mãozinha suja de biscoito. Não havia cobrança naquele gesto, nem expectativa, só uma despedida silenciosa. Lígia, sem pensar, ergueu a mão de volta e acenou também. Um dos funcionários que passava quase tropeçou ao ver a cena. A CEO acenando para um garotinho de chinelo? O mundo estava mesmo mudando. Horas depois, o prédio adormecia em seu silêncio de aço e concreto. Mas Lígia permanecia em sua sala, luz acesa, o blazer pendurado na cadeira, e a lista de funcionários demitidos aberta diante dela. Um a um, os nomes iam sendo riscados com um clique do mouse. Havia algo de ritualístico naquele ato, como se cada clique desfizesse um destino sombrio. Quando chegou ao nome de Francisco, ela hesitou. Não por dúvida, mas por peso. E então, em vez de riscar, abriu seu perfil completo. Leu tudo. O histórico, as referências, as anotações elogiosas. Viu que nunca faltara, nunca atrasara. E então, no campo de observações, ela mesma digitou: funcionário indispensável, leal, discreto, resiliente, proteger. Depois clicou em salvar. O sistema confirmou com um som breve, quase solene, como um sino discreto batendo ao longe. Na manhã seguinte, ela chegou mais cedo que de costume. O café ainda não estava pronto, os corredores ainda cheiravam a desinfetante. Mas havia algo diferente no seu semblante. Não era suavidade. Isso ela não conhecia. Mas havia humildade. Aquela que só se adquire quando se enxerga o próprio reflexo nas feridas alheias. Pediu para reunir os diretores. Cancelou todos os cortes. Anunciou uma reformulação interna. Disse que haveria novos critérios: dignidade, impacto humano, escuta ativa. O silêncio da sala era de espanto. Ninguém ousava contrariá-la. Mas também ninguém esperava ouvi-la falar em empatia. Era como ver uma estátua mover-se. Nos dias que se seguiram, a história correu pelos bastidores. Diziam que algo acontecera. Alguns apostavam que ela havia tido um colapso emocional. Outros, que encontrara alguma religião. Mas ninguém sabia do menino, do pequeno Mateus, da frase cortante dita dentro do carro, do cântico no túnel, da verdade que arrebentou as paredes invisíveis da torre de vidro. Certa noite, ao voltar para casa, Lígia parou em frente a uma banca de jornal. Viu uma criança vendendo balas com a mãe doente sentada ao lado. A cena a lembrou de algo que ela não conseguia mais esquecer. Abriu a bolsa, tirou uma nota de 100 e entregou ao menino. Ele sorriu. Ela sorriu de volta. Mas não disse nada. Não era sobre caridade, era sobre enxergar. E naquele instante, ela soube. Nunca mais voltaria a ser cega. Num sábado seguinte, foi até a igreja mencionada por Mateus. Um pequeno templo no Capão Redondo, com bancos de madeira e teto de telhas barulhentas. Entrou em silêncio, sentou-se no fundo. E lá, entre vozes desafinadas e mãos erguidas com fervor, ela viu. Mateus, de uniforme simples, cantava com os olhos fechados e a alma inteira exposta. Ao seu lado, a mãe, já recuperada, cantava junto, segurando sua mão. Francisco, de terno surrado, tocava o teclado.
Era uma cena comum, cotidiana, sem glamour, mas ali havia algo que nenhum conselho corporativo entendia. Vida real. Lígia não se aproximou, não se apresentou, não deu cartão, apenas observou, com os olhos marejados e o coração pesado, como quem vê pela primeira vez o que sempre esteve ali. Ao sair da igreja, pegou o celular e digitou uma nota em seu bloco de rascunhos. O menino me mandou calar a boca, e foi a melhor coisa que já me disseram. Salvou sem título, sem nome, apenas como lembrete de que às vezes é preciso ouvir quem nunca teve voz. Na segunda-feira, ao entrar no carro, ela olhou para o banco ao lado, agora vazio. O silêncio era diferente. Não era de arrogância, mas de espaço aberto. E pela primeira vez antes de dar ordens, ela perguntou ao motorista: Francisco, como foi seu fim de semana? Ele olhou pelo espelho, surpreso. Foi bonito, doutora. Meu filho cantou como nunca. Parecia até que o céu estava ouvindo. Ela sorriu. Eu acho que estava. O carro arrancou devagar, como se respeitasse o novo ritmo das coisas. E no banco de trás, entre o luxo do couro e o silêncio do vidro fumê, ficou apenas a lembrança de uma voz miúda, mas poderosa, que ousou dizer o que ninguém mais teve coragem. Cala a boca, moça. E ela calou. E ela ouviu. E nunca mais foi a mesma.